Bem-vindo, querido amigo, para canalizar a história hoje à noite. Aqui, faremos uma jornada mágica no passado, garantindo que você caia em um sono pacífico com um sorriso no seu rosto. Não se esqueça de se inscrever e dar um tipo. Até o final desta palestra, você será confortável como um bug em um tapete. Feche os olhos e imagine-se no século VI, quando uma nova força varreu a Europa, deixando sua marca no mundo escandinavo. Eles deixaram apenas cinzas em seu rastro, o que deve ter sido de partir o coração para as pessoas que a viram. Seus navios se moveram contra o vento, passando pelos rios onde outras frotas não conseguiram alcançar. Os warriors não esperaram cercos longos ou perderam tempo nas negociações. Eles atacaram rapidamente, pegaram tudo de valor e deixaram sem deixar o inimigo uma chance de vingança. Tais ataques eram um novo fenômeno, e é difícil imaginar como as pessoas que viveram por ele se sentiram. Na Europa, os warriors lutaram de maneira especial. Eles foram os que decidiram o destino dos estados, e os invasores ocupavam as terras, não apenas os saqueavam. Mas então os vikings apareceram e mudaram tudo. Eles foram rápidos, atingiram os pontos mais vulneráveis e inspiraram o medo apenas por sua aparência. Por várias décadas, eles fizeram algo que muitos povos antes delas fizeram. Eles não conseguiram fazer isso, e tudo bem. No entanto, eles atrapalharam o senso de segurança de longa data que havia sido estabelecido nos reinos da Europa Ocidental ao longo dos séculos. Naqueles dias, a Escandinávia tinha seu próprio conjunto de leis. As pessoas aqui aprenderam a ser autossuficientes. Aqueles que aspiravam a ganhar poder tinham que levá-lo à força, e aqueles que não podiam proteger suas propriedades às vezes perdiam a influência através da vitória. Um líder que poderia orientar seu povo a sucesso e prosperidade reuniu seguidores dedicados e explorou novas terras. Quando o mundo mudou e a vida das pessoas também mudou, elas começaram a procurar oportunidades além de seus países de origem. Eles viajaram para terras distantes, estabeleceram novas comunidades e até se tornaram reis em outras terras. A aparência não foi um acidente. Foi o resultado de séculos de luta, o desejo de uma vida melhor e a sede da descoberta. As campanhas viking mudaram o mapa da Europa, destruindo antigas fronteiras e criando novos centros políticos. Seus ataques se transformaram em conquista e conquistando a base de novos. No norte da França, o Ducado da Normandia, as pessoas que passaram a ser conhecidas como os vikings, eram bastante aventureiros. Eles navegaram pelo oceano, chegaram à terra na Inglaterra e estabeleceram suas próprias leis. Eles até chegaram ao trono inglês. Na Europa Oriental, eles se tornaram a elite dominante, controlaram as rotas comerciais e serviram no exército bizantino. Mesmo depois que a era viking terminou, sua influência continuou sendo sentida. Eles deixaram para trás cidades, dinastias e leis. O adorável som dos idiomas inglês e francês ainda ecoa em nossas mentes. Seus descendentes se tornaram os governantes dos reinos, e suas tradições militares e habilidades navais formaram a base das frotas que determinaram o futuro da Europa. No início da Idade Média, a palavra viking não significava um povo ou nação. Na antiga língua nórdica, havia dois termos, viking, uma pessoa que viajou e era um viking. Não é uma coisa maravilhosa de se ser? Ataque ou expedição. Este termo não tinha nada a ver com onde você veio, seu status social ou sua classe. Os vikings eram pessoas que uniram forças para coletar armas e depois saírem em uma jornada para encontrar novos tesouros ou novas terras. Essas campanhas podem durar semanas ou até anos. Quando terminaram, muitas pessoas voltaram para suas vidas cotidianas. Eles podem ter se tornado agricultores, artesãos ou comerciantes. Foram necessários muitos recursos para participar de uma dessas campanhas. O líder, ou rei, que organizou a expedição, teve que reunir pessoas para ajudar. Às vezes, ele pagou a coisa toda, mas outras vezes ele recebeu ajuda. Ele costumava pedir ajuda à nobreza, esperando que eles ingressassem na campanha e compartilhassem os despojos. Muitos camponeses gratuitos comuns também queriam se divertir, então venderam suas coisas para comprar equipamentos. Depois de um ataque, todos se juntaram à celebração, com o líder obtendo o melhor do ouro, joias, armas raras e tecidos. O resto foi dividido entre os participantes, dependendo de quanto eles contribuíram. E aqueles que mostraram sua bravura em batalha geralmente receberam uma recompensa maior. Alguns dogela. OT foi usado para ajudar as pessoas necessitadas. Por exemplo, foi usado para construir navios e fortalecer assentamentos. Também foi usado para oferecer orações aos deuses.
Se os escravos estivessem entre os bens capturados, eles foram deixados para trabalhar em fazendas ou vendidos nos mercados. Havia uma alta demanda por escravos, especialmente em países islâmicos e Bizâncio. Apesar da cultura, linguagem e tradições comuns, houve diferenças significativas entre os próprios escandinavos. Na era viking, a Dinamarca, a Noruega e a Suécia não eram estados únicos. Eles eram terras de muitas tribos, reis e jarls governavam seus próprios territórios e queriam expandir sua influência. É por isso que os vikings agiram de maneiras diferentes. Os dinamarqueses foram os mais numerosos entre os que foram a ataques. Suas terras estavam mais próximas da Inglaterra e da França, então se tornaram a principal força que determinou o destino dos vikings. Eles atravessaram o estreito e pousaram na costa, saqueando mosteiros e cidades, e depois começaram a se estabelecer nas terras conquistadas. Com o tempo, suas campanhas se transformaram em uma conversa fulete sobre a grande mudança que aconteceu na Grã-Bretanha. No meio dos anos 500, um grande grupo de vikings dinamarqueses chegou às Ilhas Britânicas. Eles eram principalmente pagãos e assumiram muita Inglaterra. Os vikings eram chamados de Danias. Mais tarde, os vikings dinamarqueses se mudaram para o norte da França. O rei Franco Charles, o Simples, os ajudou. As terras até a foz do rio Sena eram um local de esperança. Os governantes lá continuariam desempenhando um papel significativo na história da Europa algumas gerações depois. Os noruegueses tinham um caminho diferente à frente deles. Suas terras estavam longe dos movimentados reinos europeus, mas foram confrontados com um vasto mar. Eles decidiram ir para o oeste, descobrindo novas ilhas e se estabelecendo onde podiam. Eles encontraram muito pouca resistência enquanto se espalham por todo o mundo. No final do século, eles se estabeleceram na Islândia e, algumas décadas depois, chegaram à Groenlândia. Apesar das condições adversas, esses assentamentos existem há séculos, mantendo contato com a Europa. Eles também se mudaram ao longo da costa, construindo centros de comércio e fortificações na Irlanda e na Escócia. Seus navios até cruzaram o Atlântico. Os primeiros europeus a pisar no Novo Mundo foram o oceano na costa norte-americana, onde se estabeleceram em uma terra chamada Vinela. Isso aconteceu 5 séculos antes da expedição de Christopher Columbus. Os vikings suecos se mudaram para o leste. Eles estavam focados no comércio e não na conquista em massa. Eles usaram as vias navegáveis que ligavam os mares do Báltico e Black. Controlando o fluxo do Voriaz era um grupo de pessoas que realmente gostavam de mercadorias, peles de prata e armas. Eles encontraram alguns assentamentos fortificados muito legais, e a partir desses assentamentos, as grandes cidades cresceram. Eles não estavam tentando governar outras pessoas, mas queriam estar no comando das rotas comerciais. Eles fizeram amizade com os governantes locais e você ainda pode ver sua influência na história da Rússia. Os líderes Voriaz se tornaram parte da elite local, o que é muito legal se você me perguntar. E suas unidades de combate serviram no exército bizantino. Cada nação estava procurando seu próprio caminho, mas todos estavam unidos por uma sede de novas oportunidades, um desejo de riqueza e a busca pela fama. Eles escolheram sua direção com base no que poderiam oferecer-lhes nas terras vizinhas, mas seus olhos sempre estavam fixos no horizonte. Os vikings eram um terrível que era um mistério para a Europa. Seus navios apareceram no horizonte, e eles foram uma surpresa. O impacto foi rápido e as consequências duraram décadas. Eles não deixaram nada além de assentamentos arruinados, pessoas levadas à escravidão e horrores nas almas daqueles que conseguiram sobreviver. Os contemporâneos não sabiam quem eles eram ou de onde vieram. Eles eram temidos e vistos como bárbaros. Os vikings eram uma força formidável, que até reis, deuses e a própria morte não podiam suportar completamente. Para os anglo-saxões, os vikings representaram uma ameaça significativa. Nos mosteiros, acreditava-se que a força dos vikings em suas crenças sobre os deuses do norte e o fim do mundo que se aproximava era uma punição pelo pecado. A crônica anglo-saxônica compartilha essa perspectiva. Este ano, os pagãos causaram alguns danos às igrejas, mataram sacerdotes, levaram objetos de valor, queimaram casas e levaram as pessoas à escravidão. Mas não apenas eles queriam dinheiro, os vikings não respeitavam os padres cristãos. Eles não entendiam como você pode adorar um Deus que diz que é bom, 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 que seja bom, que seja bem, que diz que é uma boa. Lutar, permite insultos e perdoa inimigos. O cristianismo lhes pareceu como a religião dos fracos. One account says that they laughed at the monks who prayed for salvation. Rather than taking up swords,
The Frankish chroniclers addressed the Vikings with a mix of admiration and caution. They refer to them as Nartmans, which translates to northern people, recognizing them as a formidable yet thoughtful opponent. The chroniclers noted that the Vikings weren't just about plundering. They played a complex game, aproveitando a disunio entre os reinos europeus. Não somos tão fortes quanto poderíamos, e eles estão bem cientes disso. Os bizantinos tinham uma visão diferente dos vikings. Para eles eram bárbaros, mas bárbaros úteis. Graças aos vikings, o comércio com as terras do norte floresceu. Os vikings chegaram a Constantinopla não apenas com espadas, mas também com mercadorias. Os cronistas de Bizâncio tinham muito a dizer sobre sua habilidade em navegação e em combate. Eles também eram conhecidos por seu lado bem-humorado, o que às vezes os causava problemas. Eles também eram conhecidos por seu amor pelo vinho e sua capacidade de segurar seu licor. Quando os ladrões perceberam que era melhor para eles serem amigos de Bizâncio do que lutar, os imperadores os contrataram como mercenários no Voriaziscaia. Guardiões são destacamentos de elite que protegeram o palácio. Uma das crônicas diz que é honesta e leal, sempre lutando bravamente. Havia lendas sobre sua força, mas também sobre seu moral. Um escritor bizantino escreveu que, após a batalha, eles esfolavam os inimigos mortos, e em seu tempo livre, os vikings gostavam de se divertir. Comerciantes e viajantes árabes conheciam os vikings de maneira diferente. Eles os chamavam de Rus, e muitas vezes os conheciam não como guerreiros, mas como comerciantes. Eles vieram do norte, trazendo peles, espadas e escravos. Os cronistas árabes observaram sua força, resistência e figuras altas e loiras. Um autor escreveu: eles parecem palmeiras, são altos, têm cabelos longos trançados. Eles limpam suas armas todos os dias e não suportam ferrugem. Mas os vikings também pareciam selvagens para os árabes. Um dos viajantes mais famosos, Ahmad ibn Fadlan, escreveu: eles são os mais sujos de tudo que Allah criou. Eles não lavam suas roupas ou se limpam. Mas isso não se aplica a todos os vikings. Aplica-se apenas àqueles que ele conheceu durante sua expedição. Talvez os warriors estivessem apenas em uma campanha. Ele também ficou surpreso com a crueldade e os costumes bárbaros, especialmente seus rituais funerários. Quando um líder nobre faleceu, seu corpo foi enterrado com ele, e escravos e concubinas foram enviados para a vida após a morte e sacrificados. Para Ibn Fadlan, ele descreveu com horror como a garota estava bêbada a ponto da inconsciência e depois matou na frente de todos para acompanhar seu mestre a outro mundo. Mas, apesar de seu nojo, os árabes ficaram admirados com os guerreiros do norte. Eles admiravam como os Rus nunca saíram do campo de batalha, nunca desistiram e como seus esquadrões estavam mais fortemente ligados do que os de outros povos. Embora os vikings viessem da Escandinávia, suas campanhas atraíram pessoas de todo o mundo. Pessoas de diferentes nações. Aqueles que procuravam riqueza, fama ou uma nova vida poderiam se juntar a eles, não importa de onde viessem. Os eslavos frequentemente lutavam contra os vikings, mas às vezes eles usavam ataques. Isso foi especialmente verdadeiro para as campanhas orientais. Os Vovariags trabalharam em estreita colaboração com as unidades militares do leste. Eventualmente, as tribos eslavas se tornaram parte da elite. Sabemos disso porque há evidências de eslavos que lutaram ao lado dos vikings em campanhas contra o Bizâncio. Alguns desses eslavos até serviram no guarda de Vovariaziscaia. Os vikings não foram os únicos que lutaram contra os celtas. Na Irlanda e na Escócia, os escandinavos lutaram com clãs locais e até formaram alianças com eles. Sabemos disso porque as crônicas irlandesas mencionam isso. Vikings e vikings irlandeses uniram forças com mulheres celtas, criando famílias e construindo assentamentos que acabaram se tornando uma parte vital da cultura local. Os Balts também tiveram um papel importante. Ao longo das margens do Báltico, havia importantes shopping centers onde os escandinavos não apenas trocaram mercadorias, mas também contrataram guerra local. Rears. Os Balts costumavam fazer parte de suas equipes, participando de viagens de longa distância. Campanhas. Você sabe, a influência deles é especialmente perceptível na direção oriental, onde eles interagiram ativamente com os príncipes Voriaz. O mundo viking estava aberto àqueles que estavam prontos para pegar uma espada e fazer uma jornada. Seus esquadrões não conheciam fronteiras nacionais. Eles viveram em prol da glória e da aventura de mineração. O mundo em que os futuros vikings viviam era duro, e isso moldou seu caráter.
Muito antes da Era das Campanhas, a Escandinávia era uma terra de invernos longos e verões curtos. O gado lutou para sobreviver às condições adversas, e as aldeias dependiam uma da outra para apoio. As pessoas foram determinadas, resilientes e ansiosas para aproveitar qualquer oportunidade que surgisse. Quando a terra não pôde fornecer comida suficiente, eles se voltaram para o mar, buscando novas fontes de sustento. Essa foi uma das principais razões que levou os escandinavos a explorar e se adaptarem ao seu ambiente. As pessoas estavam realmente lutando para encontrar terras suficientes para viver. À medida que a população crescia, não havia terra suficiente para todos, então a terra foi passada para o filho mais velho. Os mais jovens tiveram que encontrar seu próprio caminho. Alguns deles escolheram ficar e trabalhar para outros, mas muitos outros decidiram seguir caminhos diferentes. Eles se tornaram guerreiros, comerciantes e viajantes. Caminhar foi uma ótima maneira de ganhar uma recompensa, alcançar status e às vezes até estabelecer sua própria economia. Em novas terras, as coisas ficaram um pouco complicadas. Havia um monte de reinos diferentes, aldeias e terras ancestrais, todas misturadas, e era como um grande e bonito mosaico. Não havia apenas um centro de poder. As pessoas se uniram em alianças, mas essas alianças costumavam se quebrar, e às vezes, conflitos entre governantes levavam à guerra. Quando alguém perdeu, eles costumavam sair com seu povo para outras terras. Não era sempre escolha deles, mas eles faziam isso com armas na mão. Aqueles que não conseguiram encontrar um lugar para si em casa era um lugar de sonhos, um lugar para encontrar do outro lado do mar. Mas o mundo era um lugar difícil, com instabilidade política, falta de recursos e dificuldades climáticas. No século VI e VI, o clima ficou mais frio e menos previsível. A quantidade de culturas produzidas diminuiu e os anos famintos se tornaram mais comuns. As pessoas que não tinham grãos suficientes para comer precisavam procurar outras maneiras de sobreviver. A espada e a vela abriram o acesso a novas terras. Eu realmente gostaria de poder dar mais informações sobre a campanha. Tinha tantos aspectos, incluindo o significado militar e social. Na sociedade escandinava, a generosidade do líder foi realmente valorizada. O líder poderia trazer para casa o saque e compartilhá-lo com o esquadrão, fortalecendo a lealdade de seu povo. As campanhas se tornaram uma maneira de acumular riqueza, uma ferramenta para fortalecer o poder e um meio de influência política. Aqui está o que eu sei: equipar um navio, recrutar um desapego e retornar com. Os troféus eram um grande negócio. Eles mostraram que os jovens tiveram muita sorte, mas também mostraram que tinham muita influência política. Para muitos jovens da campanha, eles eram tão importantes quanto a costela. Um guerreiro que mostrou bravura era respeitado e, às vezes, ele até se casou com uma noiva nobre. Até a morte na batalha foi vista como uma maneira de ser lembrado para sempre. Quando os vikings começaram a aparecer nas costas europeias, as pessoas disseram: eles foram vistos como ladrões e assassinos. Sua reputação começou com os primeiros ataques, mosteiros queimados e habitantes escravizados. Desde o início, eles eram muito estratégicos. Eles atingem lugares ricos e mal protegidos, onde poderiam obter o máximo de pilhagem com o menor risco. À medida que tinham mais experiência, começaram a fazer as coisas de maneira diferente. Em vez de queimar cidades no chão, os vikings gradualmente começaram a usar os territórios capturados como um recurso, o que era realmente importante para eles. Eles usaram a terra, o povo e a infraestrutura. Desde que tudo foi destruído, mercados, armazéns e oficinas começaram a aparecer. Jorvik, na Grã-Bretanha, se transformou em um importante centro de artesanato e comércio. Tudo começou como um acampamento temporário, mas se tornou um ponto de troca estável onde os comerciantes vieram e os artesãos negociaram. A Irlanda e a Escócia são lugares tão bonitos, e é tão interessante aprender sobre as rotas comerciais que foram desenvolvidas lá. Os rios de Dnieper, Volga e Neman eram tão importantes, e ajudaram a trazer escandinavos, comerciantes do mundo islâmico juntos. É incrível pensar em como essas trocas ajudaram a aumentar a economia escandinava. Os navios usados para transportar mercadorias eram chamados de drakars, e eram rápidos, leves e podiam se encaixar em águas muito rasas. Eles deram aos vikings uma vantagem tática que a Europa simplesmente não conseguia lidar. Eles estavam livres para atravessar rios e podiam pousar em qualquer lugar ao longo da costa, e também podiam sair rapidamente. As paredes, as guarnições e até as barreiras naturais não as impediam. Os guerreiros apareceram onde ninguém esperava um ataque e depois desapareceu antes que o inimigo pudesse reagir.
Mas os mesmos navios que transportaram guerreiros também transportavam mercadorias e artesãos. Comerciantes e mensageiros estavam nos mesmos navios e trouxeram conhecimento e conexões políticas com eles. Os navios lhes permitiram capturar, trocar e expandir seus horizontes. Eles forneceram aos vikings velocidade, manobrabilidade e independência. À medida que o desejo de se acalmar aumentou, os vikings começaram a coletar tributo, estabelecer regras comerciais, negociar com elites locais e controlar assentamentos. Seu plano incluía proteger estradas, coletar impostos, gerenciar terras e organizar feiras. As comunidades locais foram incluídas neste sistema. Parte do tributo foi ao novo governante e parte permaneceu na economia, aumentando a estabilidade. Os assentamentos cresceram no local de campos temporários. O gerenciamento de territórios capturados se tornou mais lucrativo do que sua própria destruição. Pessoas que poderiam manter registros que fizeram acordos, organizaram defesas e garantiram que as mercadorias estivessem fluindo tão suavemente quanto os suprimentos de qualquer outra pessoa. Quando a economia viking começou a crescer, suas campanhas se tornaram aventuras espontâneas e começaram a pensar em como escolher seus alvos com mais cuidado. Para entender como eles ganharam uma posição na Europa, temos que voltar ao momento em que o nome apareceu pela primeira vez nas crônicas em 8 de junho de 793. Lindisfarne Mosteiro, localizado na bela costa norte, é um lugar como nenhuma outra nova tecnologia. Havia alguns homens com armas que vieram para a ilha e não conversaram com os habitantes locais ou explicaram por que estavam lá. Eles foram muito rápidos e não negociaram. Em apenas algumas horas, o mosteiro foi completamente levado. As pessoas dentro não reagiram. Aqueles que não podiam escapar morreram ou foram pegos. Os monges que foram pegos foram usados como escravos ou vendidos nos mercados. Alguns deles poderiam ser mantidos vivos se fossem educados e fossem tão úteis. Eles poderiam trazer dinheiro, por exemplo, e eram curandeiros, registros e falantes de vários idiomas. O mosteiro de Lindisfarne era muito importante. Era um local de religião, educação e administração. Eles mantiveram relíquias dentro, copiaram livros e acumularam riquezas que vieram como presentes da nobreza local. Embora o mosteiro não tivesse fortificações, ele estava localizado em uma ilha e era considerado um lugar que não precisava de proteção. O mosteiro estava ao lado do mar, não tinha guarda e estava cheio de coisas valiosas. Isso fazia sentido para a maneira como eles pensavam sobre a guerra no passado. Eles atingiam lugares fracos, mas tinham muito dinheiro. Quando Lindisfarne foi destruído, causou uma grande reação. As histórias da época disseram que era um desastre. Eles conversaram sobre pessoas que vieram do mar e atacaram. Esse ataque a um local de culto cristão tornou-se um símbolo do início de um novo momento. É importante entender que essas ações se tornaram sistemáticas após Lindisfarne. Inquéritos semelhantes começaram no território de outros reinos, e infelizmente, os mosteiros em Jarrow, Irlanda e nas costas de Gales e Escócia sofreram. É de partir o coração pensar na expansão dos escandinavos, que gradualmente aumentaram a geografia de suas campanhas. Eles fixaram locais convenientes para pousar, exploraram a costa e avaliaram a prontidão das comunidades locais para a defesa. É difícil de acreditar, mas ataques repetidos aos mesmos territórios se tornaram uma prática comum. Havia vários reinos independentes na ilha, e é triste pensar no sofrimento pelo qual passaram. Northumbria, Mércia, Wessex e East Anglia estavam seguindo seu próprio caminho. Eles não tinham um único comando e não coordenaram suas ações. Essa fragmentação se desenvolveu ao longo do tempo. Depois dos romanos Ft. No século V, a Grã-Bretanha foi dividida entre várias tribos anglo-saxões. Cada região se desenvolveu de forma independente, formando suas próprias estruturas de poder e defesa. Não havia administração central, e as tentativas foram feitas. É realmente muito ruim, mas eles acabaram seguindo caminhos separados por causa de brigas, conflitos internos e lutas de poder. Isso tornou realmente difícil para eles enfrentarem ameaças externas. Eles nem sequer priorizaram a defesa das costas. Os vikings estavam por toda parte. Eles faziam ataques rápidos, seguiam em frente e surpreendiam a todos. Eles não estavam em toda a coisa prolongada de batalha, mas ainda alcançaram seus objetivos. O colapso do Império de Carlos Magno foi um momento muito interessante. O poder foi distribuído entre vários governantes, o que levou a um cenário político mais diversificado e dinâmico. As defesas centralizadas podem ter sido mais fracas, mas as cidades localizadas no interior do país não eram consideradas vulneráveis.
Os escandinavos eram inteligentes. Eles usaram os rios como artérias de transporte, escalando Sena, Loire e Goronia. Isso lhes permitiu manobrar rapidamente em torno de estruturas defensivas e atacar centros administrativos e comércio. E você não sabia, eles se encontraram em uma situação totalmente nova. As primeiras décadas de expansão viking foram sobre ser flexíveis, precisas e adotando uma abordagem prática. Os escandinavos não eram os que se sentaram e esperarem que os exércitos locais atacassem. Ao se prepararem para uma conquista em larga escala, eles deram uma boa olhada na situação. Eles identificaram alguns pontos fracos e aproveitaram todas as oportunidades que a Europa estava vulnerável naquele momento. Foi isso que fez o sucesso das primeiras campanhas deu aos vikings a chance de começar. Então, em 865, eles iniciaram um novo estágio de expansão escandinava na Grã-Bretanha. A essa altura, os vikings estavam invadindo mosteiros e assentamentos ao longo da costa por um tempo. Em vez de apenas saquear, eles começaram uma grande campanha para assumir e manter territórios. De acordo com a crônica anglo-saxônica e outras fontes, foi neste ano que o chamado Grande Exército Pagão chegou à Inglaterra, e os pesquisadores modernos acreditam que foi a força militar mais organizada e numerosa dos vikings durante seu tempo na Grã-Bretanha. Estima-se que seus números atingiram vários milhares de pessoas. Não era apenas um grupo de invasores, mas um exército móvel com logística de campo, liderança e estratégia. Os líderes deste exército são nomeados. Nas fontes, eles são listados como filhos de Ragnar Ladro, Ivor, Besconsni, Alven e Ubia. Seus nomes aparecem nas sagas e crônicas escandinavas. O grau em que eles são historicamente autênticos ainda está sendo discutido. Eles estavam fora para vingar a morte de seu pai, que teria sido morto pelo rei Norte-Ela. A questão de saber se o próprio Ragnar existia permanece aberto. Nós o conhecemos principalmente das sagas islandesas, onde ele é descrito como um famoso guerreiro e governante que liderou campanhas na França e na Grã-Bretanha. Mas, você sabe como é com a história, esses textos foram registrados séculos depois. Então, é difícil dizer com certeza o que realmente aconteceu. Os historiadores costumam pensar em Ragnar como uma espécie de imagem coletiva. Se ele era uma pessoa real, ele provavelmente morreu antes da chegada do grande exército. E quando seus filhos entraram na Inglaterra, provavelmente foi depois que ele faleceu. Naquela época, a Inglaterra era bastante dividida politicamente. Depois de anos lutando entre si, seus recursos se foram. As alianças entre os reinos tiveram vida curta e as mudanças de poder eram comuns. Sistema de defesa unificada. Isso permitiu que os vikings avançassem pelo país em etapas, enfrentando apenas resistência local. Os primeiros sucessos sérios do grande exército caíram na Nortúmbria. Sua capital, a cidade de York, era de grande importância estratégica. Os vikings assumiram o controle da cidade em 860. Rotas comerciais e um primeiro passo na região. Após a morte dos amados reis da Nortúmbria, Ela e Osbert, fizeram um valente esforço para retomar York. Seu bravo exército pode ter sido derrotado, mas seu legado vive. A história diz que os dois reis morreram em batalha, mas sua coragem e bravura sempre serão lembradas. Então, os vikings enfrentaram o leste de Anglia. O rei local, Edmund, foi capturado e, infelizmente, de acordo com a lenda, executado por sua recusa em ceder. Ele decidiu deixar o cristianismo para trás. Sua morte se tornou um símbolo de esperança. Mais tarde, ele foi reconhecido como um mártir. E canonizado, tornando-se um dos santos nacionais. Após a Igreja Ortodoxa Oriental, o exército inglês se reuniu em Mércia. Não havia muita resistência organizada. Algumas cidades se renderam sem lutar. O rei Merciamburgred tomou a difícil decisão de sair de casa e ir para o exílio. A região foi então controlada pelos vikings. O único reino que não se submeteu durante esta campanha foi Wessex. Seu governante, Alfred the Great, era um rei gentil e nobre. Ele se recusou a pagar um resgate e começou a se reconstruir. Mas isso aconteceu mais tarde, em meados dos 8º do século. Os vikings estavam no controle de quase todo o leste central da Inglaterra. Esses territórios se tornaram a base de Danlag, um lugar onde a lei escandinava foi colocada em prática. Os assentamentos foram construídos e o comércio cresceu. O grande exército não era apenas levar as coisas, eles vieram com a esperança de permanecer e reconstruir as terras que capturaram. No final do século, os vikings não eram mais uma surpresa.
Suas campanhas se tornaram uma parte regular da política europeia. Eles não apenas saquearam, eles também começaram as empresas. As terras francas, que pareciam impossíveis de alcançar, se tornaram um lugar que eles queriam ir. Em todas as suas expedições, o Cerco de Paris em 885 foi um evento significativo no relacionamento entre os escandinavos e o Reino Franco-Oeste. Nesse ponto, o Império de Carlos Magno já havia desmoronado. As fronteiras ainda estavam lá, mas o poder real estava nas mãos dos governantes locais. O exército central enfraqueceu o poder real e o rei havia perdido sua autoridade. Cada grande cidade estava realmente se defendendo. Paris ainda não estava nessa situação. No outono daquele ano, um enorme exército viking se aproximou da cidade. Crônicas francas dizem que havia 500 ou 700 navios, e mesmo se levarmos esse número com um grão de sal, ainda era uma força bastante séria. O número total variou de 3 a 10. É difícil dizer com certeza, mas mesmo uma pequena estimativa sugere que esta campanha foi a maior em toda a história dos confrontos com os francos. O exército foi comandado por um líder chamado Siegfried, que gentilmente ofereceu a cidade para se render e pagar um resgate, de acordo com a antiga prática quando muitas cidades preferiram comprar a destruição. Mas desta vez, Paris recusou. A defesa foi liderada pelo Conde de Ode, um jovem que ele era um senhor feudal que não tinha o apoio direto do rei. Ele trabalhou duro para fortalecer a cidade e se concentrou em defender a ilha de Cita, que era um posto avançado natural no meio do Sena. A ilha estava conectada às margens por 2 pontes de madeira. Esta foi uma decisão inteligente. O inimigo incendiou as pontes e tentou romper com a terra e a água. Mas todas as suas tentativas não tiveram êxito. A cidade resistiu ao cerco, que durou quase. Os vikings passaram um ano inteiro fazendo tudo isso. Eles bloquearam o suprimento de alimentos, destruíram a área circundante, queimaram aldeias e emboscados na estrada. O pobre Paris estava completamente cercado. As doenças começaram a se espalhar na cidade, e não havia provisões suficientes. Mas a guarnição não desistiu. Durante o cerco, Oda rompeu o cerco não uma vez, mas 2 vezes, para apelar ao rei Karl Tolstói, que não tinha pressa em descobrir sua posição. O líder amigável, meados de 886, veio à cidade com seu povo. Ele não queria lutar, mas estava pronto para conversar. Os vikings perguntaram se poderiam subir o acordo, e Charles disse que sim. Eles receberam cerca de 700 libras de prata. Isso era muito dinheiro naqueles dias. Com essa quantidade de prata, você pode contratar um exército inteiro por vários meses ou comprar muitos prisioneiros nobres. Isso seria mais do que a renda anual de muitas pessoas. Os reinos eram grandes, e os cronistas francos viram isso como uma humilhação. Mas, na realidade, Paris não foi tomada, e o rei queria evitar conflitos abertos. Então, o cerco terminou e os vikings restantes. Mas as consequências ainda foram significativas. O Conde Oda recebeu reconhecimento por sua tenacidade em defender a cidade, o que lhe deu legitimidade política. Logo, ele foi eleito rei do Reino Franquês Ocidental. Pela primeira vez, pelo direito da capacidade dos vikings de mostrar defesa real, e o sangue foi um divisor de águas. Foi um ponto de virada porque eles mostraram que eram capazes de realizar operações em larga escala, não apenas correndo por aí. Seus objetivos foram além de apenas obter lucros rápidos. Eles estavam prontos para bloquear as cidades, destruir a infraestrutura, barganha e ditar termos. A resistência ao Paris também era um sinal de que a era do amor não correspondido havia chegado ao fim. Os ataques estão chegando ao fim, e nossas amadas cidades europeias estão começando a descobrir como se manter firme. No começo, a Europa não estava bem preparada para uma estratégia de defesa de longo prazo, mas nossa amada Paris continuou forte. Isso mostrou o caminho para os outros seguirem nos próximos anos. No início do século seguinte, os ataques viking aos territórios francos deram lugar à sua busca para encontrar uma posição nas regiões onde a resistência era menos forte e as condições eram favoráveis. Foi um ponto difícil para o reino. Eles não tinham os recursos para se defender. Então, a ideia nasceu. Se eles não pudessem parar o ataque com força, poderiam transformá-la em um tratado. Em 911, o rei Charles, o Simples, ofereceu um compromisso a um chefe escandinavo chamado Rola. Rola foi um dos líderes mais influentes do norte, conhecidos pelos habitantes locais e ao próprio tribunal de Rola. Ele estava encarregado de grupos que não apenas invadiram, mas também criaram áreas de inverno e mantiveram pontos estratégicos. Ele tinha muito poder e o usou bem.
O acordo foi feito na cidade de Saint-Clair-sur-Epte. Segundo o acordo, Rolla recebeu terras nos locais mais baixos do Sena, com centro em Rouen. Esses territórios se tornaram dele em troca de várias obrigações. Ele reconheceu o poder do rei francês. Este contrato resolveu várias tarefas ao mesmo tempo. Os francos realmente mudaram a proteção de uma região importante para os ombros daqueles que já haviam representado uma ameaça estavam agora do lado dos vikings. Em troca, os vikings receberam não apenas a terra, mas também o status legítimo de Rolla, se tornando um duque e poderia transferir oficialmente o poder por herança. Sua posição foi equiparada. A adoção do cristianismo tornou-se um ato simbólico. Fontes dizem que Rolla foi batizada e recebeu o nome Robert. Junto com ele, sua comitiva também foi batizada. Essa era uma condição não apenas para a legitimação política, mas também para entrar no círculo da aristocracia europeia. O cristianismo abriu o caminho para casamentos com famílias locais. A inclusão dos normandos na Igreja Ortodoxa Russa, as estruturas legais que já existiam e sua participação em alianças interfeudais são todas realmente importantes. Assim, os normandos fundaram a Normandia, e a terra foi entregue a eles e nomeou-os a homenagem a eles. Dentro de uma geração, esses territórios se tornaram uma parte completa do mapa político da França. Os descendentes de Roll se adaptaram rapidamente. Eles usaram o idioma francês, adotaram instituições feudais, mas também preservaram a organização militar e as tradições administrativas que haviam formado no norte. Normandia se tornou um exemplo depois que os invasores conseguiram não apenas se estabelecer, mas também queriam se tornar uma nova elite. Eles não estavam interessados em se misturar à cultura local, em vez disso, eles retrabalharam para si mesmos. Os vikings deixaram de ser uma ameaça externa e se tornaram a classe dominante. Em meados do século, os escandinavos começaram cada vez mais a se mover para o leste. Aqui, eles não estavam interessados em produção militar, mas no comércio. As rotas de terra e rio mais ricos passaram pelos rios da Europa Oriental, conectando o Mar Báltico com as terras do Sul, primeiro os eslavos, depois os chazars e depois as fronteiras de Bizâncio e Oriente Árabe. Tornou-se a moeda de todo o mundo do norte, era como uma grande comunidade. Os rios Volga, Volkhov e Dnieper eram como uma rede de estradas, ajudando pessoas e mercadorias a se mover. Os escandinavos construíram esses navios leves que poderiam ser arrastados de um rio para outro, ajudando-os a percorrer a terra. No norte, eles pararam em Ladoga e Novgorod, e depois viajaram para o sul, passando pelas terras dos eslavos, finlandeses e carecas. Ao longo do caminho, eles criaram lugares para parar, fortalecendo para protegê-los e mercados para negociar mercadorias. Os escandinavos e as tribos eslavos do leste nem sempre estavam em guerra. Às vezes, eles trabalhavam juntos, compartilhando habilidades e recursos. A força era tão importante. Eles fizeram homenagem, forneceram proteção às caravanas e estabeleceram controle sobre seções da estrada onde a estabilidade era necessária. Esta foi uma transição de ataques espontâneos para um papel político, especialmente nas regiões do norte do futuro Rússia. Na tradição eslava, os escandinavos foram nomeados Vavariage. Esta palavra começou a denotar não apenas imigrantes do norte, mas também de todo. Camada de elite estrangeira que administrava shopping centers e estruturas militares. Ao mesmo tempo, nas fontes ocidentais e orientais, o termo Rus foi usado com um grande VE. Parece que Roya também pode ter algumas raízes escandinavas. No começo, foi um grupo de pessoas que trabalharam juntas em coisas comerciais e militares. Mais tarde, tornou-se o nome de um novo país. Há uma história legal do início do século X em Kiev que fala sobre como os varangos chegaram à Rússia. Diz que algumas tribos eslavas e finogorianas estavam cansadas de lutar umas com as outras, então pediram aos varangos que os ajudassem a controlar as coisas. Os varangos vieram com um esquadrão que havia se estabelecido em Ladoga e depois em Novgorod. Depois que os varangos morreram, seu colega assumiu o controle e fez de Kiev o novo centro. O texto da crônica é como um cobertor quente e aconchegante em uma noite fria, contém elementos de mitologização. O nome de Rurik é desconhecido de acordo com outras fontes daquela época. Sua existência não é confirmada arqueologicamente, e os pesquisadores discordam se pode ser considerado uma figura histórica real. Alguns consideram uma imagem coletiva da dinastia inicial. Mas outros caracteres Oleg e Igor já são mencionados em tratados com outros estados. Segundo o Chronicle, Oleg atuou como um conquistador e diplomata ativo. Ele subjugou Kiev, uniu o norte e o sul da Ucrânia Oriental e muito mais.
Seu sucessor, Igor, era um homem que sabia como manter seu povo seguro e forte. Sabemos disso porque há muitas provas de que ele foi capaz de melhorar a vida das pessoas. Podemos ver que as pessoas em Ladoga, Novgorod e Kiev estavam indo bem por causa das coisas que fizeram e das maneiras pelas quais enterraram seus mortos. Essas coisas nos mostram que tinham uma cultura forte e que estavam fazendo as coisas de uma maneira diferente dos invasores e das pessoas que vieram se juntar a eles. Eles encontraram uma maneira de se encaixar na estrutura de poder local, adaptando-se ao ambiente eslavo, mantendo suas próprias práticas na estrutura e no comércio militar. Graças à aliança entre as estruturas tribais locais e a elite militar escandinava, a Rússia começou a se formar gradualmente. No final do século, os vikings haviam dominado as rotas rios da Europa Oriental e estavam negociando com os países do sul. Naquela época, os escandinavos eram incríveis. Eles acabaram sendo não apenas intermediários, mas participantes ativos do sistema de intercâmbio internacional. Isso levou a uma aproximação com dois centros poderosos: o Império Bizantino e o Oriente Islâmico. Os escandinavos viajaram por um sistema de rios e portações para chegar ao Mar Negro. Foi lá que eles viram pela primeira vez a costa de Bósforo, que era a maior cidade do Mediterrâneo Oriental. Eles ficaram impressionados com a cidade, chamada Miklogord, que significa Great City. Foi aqui que eles encontraram uma civilização urbana desenvolvida, rituais imperiais cristãos e os bizantinos. Os vikings eram um povo com forte senso de autopreservação. Eles estavam sempre à procura de ameaças em potencial ao norte, mas não demorou muito para que eles percebessem que essa força poderia ser usada em bom uso. Os escandinavos eram um povo com forte senso de espírito, organização e disciplina guerreiros. Eles lutaram em destacamentos que estavam sujeitos apenas à sua própria autoridade. O estilo de luta deles era um bom ajuste para tarefas táticas complexas, especialmente onde a confiabilidade era importante, não números. No início do século X, o imperador Vasile II decidiu incluir oficialmente: os ladrões do exército imperial eram tão talentosos que inspiraram a criação da Guarda Varangiana, uma unidade militar de elite que consiste principalmente de escandinavos. Esses indivíduos dedicados serviram como guarda pessoal do imperador, participaram de campanhas e protegeram o palácio e o tesouro. Sua lealdade e serviço em Constantinopla se tornaram um símbolo de prestígio para os escandinavos, oferecendo-lhes não apenas riqueza, mas também status. Após vários anos de serviço, os soldados retornaram à sua terra natal com troféus, dinheiro e experiência. Muitos deles trouxeram consigo a bela herança bizantina, incluindo armas, tecidos e prata, bem como elementos da cultura do sul, como motivos arquitetônicos e até palavras individuais. As sagas escandinavas preservaram referências a Miklogord como a cidade mais rica do mundo, onde serviram os melhores soldados do norte. Além da direção bizantina, th. E os escandinavos desenvolveram ativamente o comércio com países islâmicos. A rota principal serpenteava ao longo do rio Volga, através das belas terras búlgaras de Khazaria e mais ao sul até o Mar Cáspio. A partir daí, caravanas de comerciantes amigáveis poderiam chegar aos portos do Cáspio e às vezes até Bag. Os comerciantes eram fortes, amantes da liberdade e pragmáticos. Foi o mundo islâmico que forneceu prata na Escandinávia. Inúmeros derans, encontrados em hordas em toda a Escandinávia, provam a escala das relações comerciais. Os escandinavos e as pessoas com quem trocaram se beneficiaram dessas trocas. Os escandinavos trouxeram peles, escravos, mel, cera, armas e outros bens, e em troca, receberam tecidos, metais, vidro, joias e o mais importante, dinheiro. Nem todo mundo poderia chegar a Bag, mas é provável que os vikings viajassem em grupos, talvez em caravanas mercantes, e sua presença no sul seja documentada através de uma cadeia de contatos de Bulgária e Khazaria até o território da Pérsia. É importante lembrar que os vikings eram bastante frios quando chegaram ao mundo islâmico. Eles não saíram agindo como invasores ou qualquer coisa. Eles usaram laços diplomáticos e econômicos e até usavam as rotas e estruturas políticas que já estavam lá. Eles não eram tudo sobre lutar, eles realmente precisavam dos produtos de prata e luxo do mundo islâmico. Assim, os vikings mostraram sua força de luta e sua capacidade de se adaptar. Eles se encaixam com outros sistemas enquanto ainda mantêm os seus. Identidade e, ao mesmo tempo, extraímos os benefícios máximos. Esses contatos tiveram um profundo impacto na cultura, economia e política da Escandinávia e dos países com os quais interagiam. O poder militar era a base da expansão escandinava, mas os vikings não procuraram construir impérios.
Eles não deixaram para trás castelos, monumentos ou sistemas administrativos desenvolveram. Outras marcas móveis foram projetadas para o resultado, que era diferente da maioria dos exércitos europeus da época. O esquadrão escandinavo era um jogador de equipe real. Eles poderiam se reunir em um instante, ao contrário de algumas das milícias mais tradicionais que às vezes levavam meses para se formar. Todos conheciam seu lugar e trabalhavam juntos sem problemas. Isso permitiu que os vikings fossem super flexíveis e adaptáveis. Eles poderiam atacar sem aviso, defender sem muito aviso e depois recuar com a mesma rapidez. Eles não estavam em toda a ideia de entrar em conflitos abertos se pudessem evitá-lo. Sua principal tática era sobre surpresa e velocidade. As rotas marinhas tiveram um papel especial. Os vikings os usaram para explorar mais profundamente a Europa. Seus navios foram projetados para se mover facilmente na água e nos rios. Eles podem até arrastar as portagens, se necessário. Isso lhes permitiu pousar nos lugares mais inesperados. Eles poderiam se aproximar da cidade não do portão, mas diretamente para o pier ou ao longo de um braço estreito do rio. Eles escolheram armas escandinavas por sua força e eficácia. De acordo com o princípio de acessibilidade e confiabilidade, o elemento mais importante foi considerado um escudo de madeira redondo. Mas não foi. O tamanho do escudo permitiu cobrir a maior parte do corpo, e era fácil segurá-lo no ar, mesmo em uma longa batalha. Laçagens e machados de batalha eram mais frequentemente usados como armas. A lança permitiu que você mantenha sua distância e agisse em formação, enquanto o machado foi especialmente eficaz em combate próximo contra escudos. E eixos armaduras leves. Sua forma tornou possível um golpe poderoso e poderia até ser usado em condições de lotada. A espada não era uma arma para todos, mas era um símbolo de status. Era caro, muitas vezes transmitido pelas famílias e considerado um sinal de liberdade. As espadas escandinavas tinham lâminas retas, eram equilibradas e foram projetadas para golpes rápidos. Muitos deles foram feitos no continente, e as lâminas encontradas pelos arqueólogos são decoradas com incrustações. Nem todo mundo tinha o luxo de vestir a melhor armadura. A maioria dos lutadores estava contente em sentar-se em lã grossa e couro, às vezes até com armaduras repletas de metal pesado. Aqueles com mais meios podem optar por correio de malha ou capacetes de ferro com guardas de nariz. A imagem comum de um capacete com chifres é uma invenção relativamente recente. Na realidade, esses enfeites não seriam apenas desnecessários, mas também potencialmente perigosos no calor da batalha. Os Druzina estavam de pé na pronta, seus troncos alinhados ordenadamente seguidos, como um sentinela de proteção contra escudo, Protecti. NG a linha de frente com coragem inabalável. No coração da defesa, o centro se manteve rápido, uma formação unida que mantinha o inimigo afastado. Nos flancos, os combatentes estavam sempre vigilantes, cobrindo-se com uma irmandade de guerreiros. Todo participante conhecia seu papel e se uniu em sua missão. Os vikings não estavam sozinhos em sua determinação, e sua força em números estava em exibição. Quando visto de longe, a imagem de um viking é frequentemente reduzida a uma figura solitária única, mas, na realidade, eles eram um exército unificado, pronto para enfrentar qualquer desafio. A ideia de um guerreiro possuído que perde o controle na batalha e fica enfurecido e ataca o inimigo com força sobre-humana vem de histórias sobre berserkers e ulfedners. Esses eram tipos especiais de lutadores que teriam um estado especial em batalha. Mas o que estava por trás dessas imagens? De fato, os berserkers são mencionados pela primeira vez nas sagas islandesas e na poesia skaldic. O nome deles se traduz como camisa de urso, que se refere à ideia de que eles estavam brigando sem armadura feita de peles de urso. Estes foram guerreiros que caíram em uma raiva de batalha. Eles perderam o medo e a dor e não sentiram golpes. Força sobre-humana, insensibilidade e insanidade foram atribuídas a eles. Imagens de frenesi, obsessão e, às vezes, espíritos malignos estavam associados a eles. Nas fontes, os Ulfedners, também chamados Volfiaus, eram guerreiros usando peles de lobo. Eles foram associados a combate solo, furtividade e manobrabilidade. Se Berserk é o epítome da raiva, então Ulfedner está uma imagem de um predador à espreita nas sombras. É importante lembrar que a maioria das referências escritas a esses guerreiros vem de muito tarde, principalmente do século X, quando as sagas já estavam sendo gravadas na Islândia cristã. Portanto, os historiadores têm cuidado para não levar esses textos muito literalmente. Berserkers eram combatentes reais,
conhecidos por suas habilidades especiais. Treinamento, devoção fanática ou estado psicológico. Estes são todos os caminhos possíveis para explorar. Existe até uma versão em transe em que o estado de combate pode ser alcançado através de treinamento especial ou substâncias psicoativas, como cogumelos ou poções emocionantes. Mas nenhuma fonte indica diretamente o uso de alucinógenos. É mais provável que estamos falando de tudo sobre um ritual social ou religioso que combinava uma pressão coletiva bastante intensa e algumas mudanças psicológicas profundas na batalha. Temos algumas evidências arqueológicas que sugerem que os berserkers eram seu próprio tipo de unidade militar. Não existe um instituto, mas encontramos túmulos de guerreiros com muitos equipamentos ricos e amuletos na forma de garras de urso ou dentes de lobo. Isso poderia pertencer a você sabe. Com o tempo, as pessoas começaram a pensar no berserker como um símbolo da raiva de animais. No período cristão, eles começaram a ver o berserker como perigoso, antissocial e até demoníaco. Isso sugere que, mesmo que esteja de uma forma diferente, há algo na prática. Havia um Jans-Viking. Esse é outro elemento da tradição escandinava que está envolto em um pouco de mistério, não é? Nas sagas, elas são descritas como uma irmandade de guerreiros de elite que viviam de acordo com um rigoroso código de ignorância. O centro deles estava localizado na fortaleza de Innsbruck, que ficava em algum lugar na costa sul do Mar Báltico. É possível que o centro deles estivesse na área de Volyn moderno, que fica na Polônia. Primeiro ouvimos sobre eles no século X. A saga dos Inhame Vikings nos diz que eles foram disciplinados, combatentes quase fanáticos que não tinham famílias ou bebem álcool. Eles foram aceitos na Irmandade somente após uma provação severa. Mas algumas pessoas se perguntam se os Jans-Vikings realmente existiam. Não há evidências arqueológicas para eles. A história da fortaleza de Jonsburg é realmente interessante, não é? Aprendi que os historiadores acham que pode ser baseado em uma verdadeira base militar na costa sul do Mar Báltico. É possível que a base tenha sido controlada pelos Estados Unidos ou aliados locais. Os Jans-Vikings eram um grupo especial de guerreiros. Eles foram escolhidos por um dos reis, e com o tempo, começaram a parecer uma ordem cavaleiro. A imagem dos Jans-Vikings tornou-se parte da cultura. Nas sagas escandinavas, elas têm um papel especial. Eles são mostrados como pessoas que têm muito orgulho de sua honra e dever, e às vezes, morrem tragicamente por isso. Os vikings eram um povo orgulhoso que seguia suas regras muito estritamente. Eles eram do que apenas lutadores, eles eram símbolos de disciplina e lealdade. É provável que houvesse esquadrões ou mercenários especiais trabalhando em locais importantes na região báltica. Mas foi mais tarde nas histórias e nas memórias das pessoas que elas se tornaram as pessoas lendárias que conhecemos hoje. Os vikings são frequentemente chamados de guerreiros e marinheiros, mas eram pessoas muito diferentes. Eles tinham suas próprias regras para a vida cotidiana, preocupações e tradições. Vamos nos afastar do campo de batalha por um momento e ver como os vikings viviam, o que valorizavam e os papéis importantes que as mulheres desempenharam em sua sociedade. Os assentamentos viking eram como pequenas comunidades, com casas de madeira cobertas de grama ou palha. No interior, havia uma sala comum aconchegante onde a comida era preparada. As pessoas se reuniram para festas e discutiram negócios importantes. As paredes estavam isoladas com couros e o piso estava coberto de palha. As janelas eram raras e a fumaça da lareira subiu diretamente no orifício do teto. As habitações foram construídas a partir de materiais acessíveis, na maioria das vezes madeira e turfa, às vezes com bases de pedra. A estrutura social foi baseada em mestres independentes que possuíam terras, gado e armas. Eles escolheram seus próprios jaros e participaram de tinge-tinge. Essas eram as reuniões das pessoas onde poderiam resolver disputas, passar sentenças e formar alianças. Eles tinham leis orais que foram armazenadas na memória de pessoas especiais, ou lachagumadras. Eles puniram estritamente violações da ordem pública, mas o tribunal foi coletivo. Na sociedade, a reputação significava mais do que propriedade. Os vikings eram pessoas tão resilientes. Eles foram capazes de lutar bravamente, mas também tinham forças para construir, cultivar a terra e se envolver em artesanato. Quando olhamos para achados arqueológicos, geralmente vemos madeira, bronze e vidro. Eles também tinham pentes, facas, agulhas e vários ornamentos. Eles tecem pano em casa e o pintaram com pigmentos vegetais. A vida era difícil e cheia de responsabilidade. Todos tinham um papel claro e cuidavam um do outro. A comunidade era realmente dependente um do outro.
Todos compartilharam o que tinham, dependendo da temporada, das condições naturais e de quão ricos eram. Eles tinham refeições simples, mas saudáveis. Eles comeram muitos pratos de cereais, portos grossos e tortilhas. Estes podem substituir o pão. Esses produtos raramente eram macios. Eles eram assados em pedra ou no forno, muitas vezes sem fermento. Da farinha grossa, obtivemos carne da caça na fazenda ou durante a pesca. Nós apreciamos carne de carneiro frito ou cozido, carne de porco defumada e aves de cozinha. Tudo isso foi uma parte familiar da nossa refeição. Comemos peixes regularmente, especialmente em regiões costeiras. Pode ser fresco, seco ou salgado. Preparamos queijos e pratos azedos simples a partir de leite. As refeições festivas foram acompanhadas pela preparação de uma grande quantidade de comida e pela porção de bebidas alcoólicas saudáveis e refrescantes. Os mais populares foram a cerveja e o hidromel com baixo álcool, especialmente no centro e no norte da Rússia. Nos belos países escandinavos, o vinho era um tesouro raro. Foi trazido por comerciantes, e era algo a ser saboreado. A comida foi preparada em fogo aberto em grandes caldeirões ou pratos de barro. As refeições foram compartilhadas por toda a comunidade e eram mais do que apenas uma necessidade. Elas eram uma parte bonita da ordem social. Todo mundo conhecia seu lugar, e todos foram ouvidos. O papel das mulheres na sociedade escandinava: as mulheres realmente mantinham muito poder. Embora não estivesse diretamente envolvida na política, ela ainda tinha direitos a ter a herança e a gestão das famílias. Se o marido faleceu, ela se tornou automaticamente a cabeça da casa. Ela estava encarregada de tudo, e seus servos, funcionários, e às vezes até contratados vigilantes, estavam lá para ajudá-la. Sua palavra era basicamente lei quando se tratava de assuntos econômicos. Antigamente, os contratos de casamento de peso eram uma coisa, e o divórcio era possível se o homem e a mulher quisessem. A honra foi realmente importante. Se um homem fizesse algo como humilhação, infidelidade ou crueldade pública, sua esposa poderia pedir um divórcio ou até mesmo tomar medidas legais. A imagem de um guerreiro é uma outra questão. Existem descrições na tradição da saga das mulheres que lutaram no mesmo nível que os homens, como o escudo portador Brunhilde e Lagerta. Mas, você sabe, a maioria estoa. Rians pensa nisso como um elemento literário e não um reflexo da vida real. Temos algumas evidências arqueológicas, como o enterro de uma mulher com uma arma, que mostram que havia algumas exceções. Mas não era a norma para Horus. Mais frequentemente, as mulheres mostravam sua força através de rituais de educação e gestão do patrimônio. Muitos deles eram curandeiros e bruxas. No épico escandinavo, geralmente é uma mulher que prevê o destino, realiza um rito e preserva a família. Seu poder não está em armas, mas no conhecimento e no direito de gerenciar a vida da casa. A imagem dos vikings na cultura popular é, na maioria das vezes, quase o oposto. Os escandinavos foram muito cuidadosos com sua higiene pessoal. Em sua cultura, a limpeza era uma parte muito importante da vida, o que pode ser surpreendente para aqueles que viram adaptações cinematográficas modernas. Fontes escritas, especialmente as anglo-saxões, mencionam com que frequência as pessoas do norte lavavam os cabelos, penteavam os cabelos e cortavam as unhas. Isso despertou respeito e suspeita entre as pessoas que as leem. Autores. O hábito viking de lavar diariamente é frequentemente mencionado. Para muitos europeus da época, esse comportamento parecia estranho, até desconfiado. O costume de lavar pela manhã era quase universal, assim como o corte regular de cabelos, barba e unhas. Esse fato é encontrado não apenas em crônicas, mas também confirmado por achados arqueológicos. Cristas feitas de horn e osso foram encontrados em enterros, cuidadosamente esculpidos e decorados com padrões. Também encontramos pentes, tesouras pequenas, colheres de ouvido, pinças e até objetos semelhantes aos pinças. É claro que todas essas coisas foram destinadas a cuidados pessoais e usados regularmente. O banho era parte integrante da vida. De fato, há uma palavra especial para o sábado que literalmente significa dia do banho. É tão adorável ver como essas tradições foram transmitidas ao longo dos anos. A maneira como eles descrevem as pedras quentes, os edifícios de madeira com lareiras, o vapor e a água fria é como algo fora de um conto de fadas. As sagas escandinavas realmente a dão vida, e é tão interessante ler sobre como elas se prepararam. Eu amo como eles denominaram seus cabelos, trançaram suas barbas e fizeram suas características simétricas.
É como se todos estivessem vivendo em um mundo próprio, e é tão fascinante aprender sobre suas vidas diárias. Parece que eles podem estar branqueando o cabelo com cinzas, talvez como parte de uma tradição militar ou de uma maneira de mostrar seu estilo. Mas não se tratava apenas de vaidade. Na verdade, fazia parte de sua cultura. Durante o banquete, eles estavam realmente focados na limpeza e que seus espaços de convivência sejam arrumados e arrumados. Eles limpavam, varreriam e trocavam de suas casas regularmente. E mesmo em seus abrigos, você pode encontrar evidências de que eles estavam mantendo as coisas arrumadas e limpas. A renovação da camada de palha no chão nos mostra que eles pensavam na higiene como uma parte normal e cotidiana da vida, não algo a ser considerado como garantido. Depois que aprendemos sobre os vikings e como eles viviam, poderíamos começar a entender como eles viram o mundo ao seu redor. Tudo o que aconteceu, nascimento, clima, morte, vitória ou fracasso, foi visto como parte de um plano maior, não apenas eventos aleatórios. Como parte de sua crença geral, os escandinavos pensavam nessa ideia como algo real, não apenas um pensamento abstrato. Eles o usaram para entender a vida e seu lugar nele. Os escandinavos imaginavam o universo como uma enorme árvore Yggdrasil. Seus ramos e raízes conectaram 9 mundos. Entre eles estavam o mundo dos homens, os corredores dos deuses, a terra dos mortos, a terra dos gigantes e os elementos do frio e do fogo. Em um mundo onde tudo existia em paralelo, tudo estava conectado a todo o resto e com as pessoas nele. Esta não foi apenas uma história inventada, foi a maneira como as pessoas viram o mundo. Os deuses faziam parte dessa estrutura. Odin foi associado à sabedoria, memória e conhecimento secreto. Ele estava tão curioso sobre coisas que estava disposto a fazer sacrifícios para descobrir o que estava escondido. Thor foi visto como um defensor da ordem, e ele foi respeitado. Freya era um símbolo de força, mas mais do que tudo, ele foi o exemplo perfeito de como manter a paz e a harmonia. Em diferentes regiões, outras forças também foram mantidas em alta consideração. Em alguns lugares, as pessoas colocaram sua devoção a Freya, enquanto em outras, eles admiraram os clientes de um gênero ou localidade específica. O apelo aos deuses não veio através de orar, mas através de ações. As pessoas trouxeram presentes, as vítimas falaram as palavras rituais e os ritos necessários foram realizados. Não havia uma casta separada de padres, mas havia pessoas que sabiam como agir corretamente no momento certo. As mulheres da Volva desempenharam um papel especial. Eles tinham a capacidade de ver os ocultos e foram chamados em momentos cruciais em que uma decisão importante teve que ser tomada. Durante o rito, o Volva entrou em um estado especial e se voltou para as forças que poderiam mostrar a ela o caminho. Ela não era percebida como uma feiticeira, mas como uma figura de profundo respeito que não foi discutido. As pessoas a ouviram e seguiram seu conselho. O destino ocupava um lugar central na visão de mundo escandinava e estava entrelaçada por criaturas chamadas Norns. Até os deuses obedeciam. As pessoas não sabiam quando seu caminho terminaria, mas entendeu que já existia. A única questão era como passar. A morte não foi percebida neste contexto. No final do dia, era tudo sobre mudança. Aqueles que morreram com armas nas mãos poderiam ser recebidos no círculo de Odin. Lá, nossos bravos guerreiros continuaram, lutando, se deliciando e se preparando para a próxima batalha. Chegar lá significava viver a vida ao máximo. Morrer com honra era mais importante do que viver muito e prosperar. Ouvimos histórias de homens idosos, sentindo o chamado do capítulo final, optando por deixar este mundo em seus próprios termos. Eles poderiam ter ido para o mar ou pedindo uma passagem pacífica em sua cama, longe da agitação. Não se tratava de desaparecer da memória, mas era sobre deixar um legado de amor e respeito. A superstição desempenhou um papel, mas também o profundo respeito da família pela memória e pela reputação. Os ritos de despedida para os mortos foram sinceros e significativos. Eles incluíam armas, comida e outros itens úteis colocados no túmulo. Às vezes, esses itens eram enterrados em um barco. Se o rito foi realizado com cuidado, era visto como uma maneira de honrar a ordem. As sagas escandinavas falam daqueles que voltaram porque foram esquecidos ou enterrados. Os vikings eram conhecidos por deixar para trás um nome, desde que a memória de uma pessoa vivesse, desde que suas ações fossem lembradas. Eles não desapareceram quando faleceram. Então, o significado da vida era falecer com dignidade. Se um nome fosse preservado, isso significava que o medo da morte perdeu seu poder. O mundo viking era visto como um sistema além da vida cotidiana ou da fé.
Foi uma maneira de influenciar as coisas além do controle direto que também afetavam a vida diretamente. Os escandinavos acreditavam no poder da palavra. Se fosse pronunciado com precisão e no momento certo, poderia afetar o resultado de uma batalha, o destino de uma pessoa ou estado. Em nosso lindo planeta, as palavras foram imbuídas de poder incrível. Aqueles que possuíam conhecimento podem usar palavras para moldar ações. Em situações importantes, como o início de uma campanha, o fim de uma aliança ou a chegada de uma nova vida, as palavras foram levadas especialmente a sério. Havia práticas que nos permitiram influenciar a vida, a sorte, a saúde, a vontade ou a propriedade de outra pessoa. Essas práticas foram temidas, mas não foram questionadas. Embora a magia fosse considerada uma forma de influência que exigisse cautela e respeito, qualquer ritual foi considerado uma ação. A ideia era criar um vínculo entre uma pessoa e um poder que pudesse mudar o curso dos eventos. Essa conexão foi mais forte através de uma palavra, sinal ou objeto. Sem ele, o ato foi considerado incompleto. Portanto, cada rito era visto como uma maneira de se conectar com o mundo. Havia um sistema de sinais por escrito, e cada símbolo tinha seu próprio significado e efeito. A primeira forma de escrita irônica conhecida na Escandinávia foi o alfabeto sênior de Futhark, que tinha 2 sinais divididos em 3 grupos com base no significado. Cada runa tinha seu próprio nome e refletia não apenas o som, mas também a imagem. Por exemplo, riqueza, movimento, proteção, destino e poder. Essas runas foram usadas desde os primeiros séculos de nossa época. Mais tarde, no século VI, o Futhark Júnior entrou em uso. É um sistema simplificado de 16 caracteres que refletiu mudanças no idioma e se tornou o principal alfabeto da era Viking. As runas foram usadas em situações em que era necessário consertar a vontade, salvar o nome, proteger de danos ou fortalecer o objeto. Eles foram aplicados onde quer que fizesse sentido. O Cisrunic não estava familiarizado a todos. Cada símbolo significava não apenas som, mas também movimento ou colheita. Era tão importante ter cuidado e garantir que a escultura fosse feita corretamente. Erros no sinal podem mudar totalmente o que significava. As inscrições rúnicas em pedras memoriais eram realmente comuns. Eles foram colocados para homenagear os mortos e manter seus nomes vivos. Eles também mostraram a conexão entre a família e a pessoa que morreu. Às vezes, essas inscrições falaram sobre coisas como produtos, relacionamentos e promessas não cumpridas de vingança. Runas poderiam ser encontradas em objetos que as pessoas carregavam com elas. Eles estavam lá para protegê-los ou dar-lhes um lembrete de algo importante. Os arqueólogos encontraram amuletos com inscrições que oferecem algumas mensagens realmente bonitas. Eles são como pequenos lembretes para explorar sua força interior ou continuar quando você sentir vontade de desistir. É como se esses encantos estivessem lá para apoiá-lo em sua jornada. Eles são tão pessoais também. Quando você toca em um desses amuletos, é como se você estivesse se conectando com a própria essência do que é feito. Existem até algumas descobertas onde as runas são usadas para expressar sentimentos profundos e pessoais ou pedir ajuda. Uma espada, por exemplo, tem uma inscrição que diz que é para alguém digno. Esses exemplos mostram como as runas foram usadas para se conectar com memória ou intenção e trazer magia para sua vida. A sociedade não se opôs ao poder. Eles viram a espada com a inscrição runa como uma extensão da pessoa. O amuleto não era apenas um ornamento. Era uma maneira de expressar uma conexão com uma certa coisa, acompanhada de um sinal que adquiriu uma qualidade diferente. Eles tiveram uma atitude muito boa em relação à magia. Foi baseado no respeito pelo conhecimento. A influência não dependia de grandes palavras, mas de uma compreensão precisa de como o mundo funciona. Se uma pessoa pudesse combinar um ato, uma palavra e um sinal, poderiam mudar mais do que o poder comum permitido. No início do século X, o mundo escandinavo estava em um ponto de mudança. Os vikings eram os que poderiam ter montado uma frota e pousar nas margens da Grã-Bretanha ou da França. Mas os objetivos dessas campanhas mudaram. Não havia tantos lugares que pudessem ser facilmente roubados, e mais atenção foi atraída para a possibilidade de ganhar poder. A última onda de expansão ocorreu de uma maneira diferente. Não era mais através de ataques, mas através de uma luta pelas coroas. Em 2013, o rei dinamarquês Sen, apelidado de Veloborodon, lançou uma grande campanha militar contra o reino inglês. Foi mais fraca por alguns problemas dentro do país e pelo governo de Ethelred, que não foi muito bem sucedido. O povo de seu tempo disse que ele era indeciso e impopular.
Não é surpresa que ele seja lembrado hoje como imprudente sem. Ele confiava mais do que apenas força militar. Parte da nobreza anglo-saxônica apoiou suas reivindicações. No final do ele estava encarregado da maior parte do país, incluindo Londres, por algum tempo. Infelizmente, Sem faleceu em 2014, e seu filho Knud tomou as rédeas. O jovem governante teve um momento difícil, no entanto. Os britânicos tentaram recuperar o trono e trazer de volta a velha ordem. Knud deu um passo atrás por um tempo, mas voltou com seu exército e manteve todas as posições importantes por 2 anos. Em 2016, depois a morte do rei Edmund, com carinho como Ironside, marcou o início de uma era extraordinária. Ele foi reconhecido como líder de um vasto reino, abrangendo a Inglaterra, a Dinamarca, a Noruega e as partes da Suécia. O reinado de Knut foi marcado não apenas por conquistas, mas também decisões pensativas que o ajudaram a construir um sistema forte e eficaz. Ele introduziu tributação eficaz, leis bem organizadas, uma estrutura sólida da igreja e uma administração real simplificada. E não vamos esquecer, o Knut foi batizado. Ele foi realmente dedicado a manter o governo de seu estado forte. Não era apenas uma coisa passageira, foi uma estrutura sólida que juntou o norte e o oeste. Todos eles trabalharam juntos sob o mesmo teto, e ele garantiu que tudo estivesse funcionando bem. Ele havia nomeado governadores que estavam lá para manter a ordem e garantir que as coisas fossem sustentáveis. Seus tribunais em Winchester e Roskilde eram mais do que apenas lugares onde as pessoas vieram fazer suas coisas legais. Eles também eram lugares onde foram tomadas decisões importantes, impostos foram coletados e as pessoas poderiam trocar ideias. A igreja e os governantes dos territórios próximos faziam parte de seu reino, então ele era o chefe e a nobreza tinha que fazer o que ele disse. Mas Knud era um cara bem legal, e as pessoas realmente o admiravam. Depois que ele morreu em 1035, o império começou a desmoronar. Seus filhos não eram tão bons em governar, e a Inglaterra voltou sob o controle da dinastia anglo-saxão. A estabilidade teve vida curta. O que começou como um único reino começou a retornar às suas antigas fronteiras e política local. No entanto, a experiência de KNU mostrou até onde os escandinavos haviam progredido. Em apenas uma geração, eles passaram de líderes militares para governantes completos. Agora eles enfrentaram outras tarefas. Essa transformação fez parte do fim da era viking. Sua aparência mudou. Marinheiros livres se tornaram soldados no exército do rei Jaro, senhores feudais, e os navios se tornaram parte da frota organizada. As últimas grandes campanhas não eram mais para itens, mas para o trono. E embora o espírito dos velhos tempos tenha persistido, o mapa político da Europa mudou para sempre após a morte de Canute, o Grande. Os vikings gradualmente perderam influência política na Europa, mas o espírito escandinavo não desapareceu. Seu legado era evidente nos novos governantes, líderes militares e mercenários que continuaram participando da luta pelo poder no território, de Constantinopla a Bizâncio. Uma das figuras mais impressionantes desse tempo de transição foi Harald, o Severo, um homem cujo nome está associado ao acorde final da era viking. Harald começou sua carreira não no norte, mas no sul, de onde ele foi expulso. Depois de uma perda difícil em sua juventude, Harald decidiu espalhar as asas e servir na bela terra de Bizâncio. Lá, ele se juntou à Guarda Varangiana, um corpo de guarda-costas de elite composto por nortistas. Ele corajosamente participou de campanhas militares na Ásia Menor, nos Balcãs e até em campanhas contra os árabes e os piratas na Sicília. Foi no abraço caloroso de Bizâncio que Harald reuniu riqueza, experiência e fama. Mais tarde, esses presentes inestimáveis permitiriam que ele voltasse para casa, um lugar que ele mantinha caro ao seu coração. Harald era um verdadeiro trabalho. Ele veio para a Escandinávia não como um exílio, mas como pretendente para o trono na Noruega. Ele começou a governar com Magnus, o Bom, filho de Olaf, o Santo. Depois que Magnus morreu, Harald decidiu que iria governar sozinho. Ele era muito rigoroso e prático, e as pessoas começaram a chamá-lo de Duras. Ele tornou a família real mais forte, pôs fim às rebeliões e manteve a ordem nas terras onde Jarus Harald já era um governante bem-sucedido, e ele queria compartilhar sua influência com outros países também. Ele iniciou sua última campanha fora da Noruega em 106. Seu objetivo era a Inglaterra, onde uma luta pelo trono havia terminado após a morte de Edward, o Confessor. Harald pensou que tinha um bom direito de ser rei lá. Ele baseou essa crença nos antigos acordos entre os escandinavos e os anglo-saxões desde a época de Canute.
Ele reuniu uma frota e exército e pousou no norte. Apenas alguns dias depois, houve uma batalha que se tornou uma das mais simbólicas da história. A Batalha de Stamford Bridge foi registrada como o fim do Velho Mundo pelo rei inglês Harold Godwinson. Ele reuniu um exército e, tendo se aproximado inesperadamente dos noruegueses rapidamente, os atacou na ponte Bliss-Jorca. Harald morreu em batalha. Ele era um guerreiro que lutou na frente, e sua morte é frequentemente chamada de último golpe da era viking. Após essa batalha, não houve campanhas mais organizadas do norte. Mas a história não terminou aí. Algumas semanas depois, outro pretendente invadiu a Inglaterra, o Duque William da Normandia. Ele era descendente de vikings, e seu ancestral Roland fundou a Normandia há um século e meio. Eles abraçaram o cristianismo, mudando para o francês e se tornando parte da cavalaria europeia. Mas suas origens permaneceram profundamente enraizadas na Escandinávia. Na Batalha de Hastings, que ocorreu no mesmo ano de 1066, o exército de William emergiu vitorioso sobre os ingleses. Harold encontrou seu fim, e William subiu ao trono como novo rei da Inglaterra. Este evento não apenas alterou o curso da história inglesa, mas também trouxe o ciclo completo, assim como teve com o primeiro viking. Os descendentes dos ladrões do mar chegaram a Londres não com armas, mas com brasões e fitas, simbolizando sua nova lealdade e compromisso com a cidade. William, o Conquistador, e sua esposa, a estimada Matilda, lançaram as bases para uma nova aristocracia, promovendo um senso de unidade e propósito compartilhado entre o povo. Francês se tornou o lá. Linguagem do tribunal, unindo as diversas comunidades sob uma língua compartilhada. A nobreza inglesa passou para o normando, marcando um novo capítulo na história da cidade. O sistema administrativo estava sendo reconstruído, garantindo estabilidade e continuidade. Já era uma era diferente, mas sua fundação foi colocada por aqueles que, com senso de propósito e unidade, forjaram um novo caminho para a cidade e seu povo. A conquista da Inglaterra em 106 foi um grande negócio. Foi mais do que apenas um movimento político, foi uma transição da era viking para a era dos reinos medievais. Depois que Harold, o Severo, faleceu e os normandos tomaram as rédeas na Inglaterra, os vikings quando uma força militar desapareceu lentamente do cenário europeu. A era deles chegou ao fim, mas não por apenas uma batalha. Foi uma mudança que aconteceu ao seu redor. O espaço onde as bandas livres já haviam sido agora estavam cheias de leis, fortalezas e reis com exércitos permanentes. Essa transformação ocorreu ao longo de 3 gerações. Durante séculos, os vikings aproveitaram os pontos fracos do mundo. Nas margens da França, Inglaterra e Irlanda, o poder político foi baseado em acordos locais, alianças pessoais e apoio em constante mudança. Como o poder não ficou em um só lugar, os vikings poderiam agir de forma rápida, decisiva e eficaz. Sua força era sua mobilidade, sua capacidade de aparecer repentinamente, pegar o que eles precisavam e sair antes que as forças pudessem responder. Mas desde o século X, tudo mudou na Europa. Na Terra, grupos diferentes com diferentes crenças se uniram para formar reinos. Esses reinos se tornaram mais fortes e seus exércitos se tornaram uma parte regular de suas comunidades. Os impostos foram coletados a tempo e as pessoas se sentiram mais seguras e mais seguras. Na Inglaterra, 100 anos atrás, as pessoas se uniram como milícia através do conselho. Em terras francas e alemãs, foi estabelecida uma rede de bispos com destacamentos armados. As cidades eram cercadas por paredes de pedra e surgiu uma vertical clara de energia que não permitia mais interferências externas. Uma coisa semelhante aconteceu na própria Escandinávia. O poder de Jaros lentamente se tornou reis e suas responsabilidades cresceram. Eles não apenas lideraram mais campanhas militares, eles também governaram as terras através de governadores, leis e cartas. Eles compartilharam suas decisões através de documentos em vez de apenas boca a boca. Os tribunais se tornaram órgãos administrativos. O Conselho Real foi formado. Tudo o que havia sido baseado em juramentos mútuos ficou sujeito à estrutura. As pessoas que confiaram em suas próprias forças e o apoio do clã se tornaram dependentes do decreto. Essa transição foi um processo. Foi um momento de mudança, com a antiga ordem lutando para manter sua independência, mas no final, a nova estrutura se mostrou mais forte. Surgiu um mundo baseado em direito, alfabetização e disciplina. Nesses tempos, o papel de um guerreiro livre se tornou menos importante. Ele não conseguia se apegar ao poder porque o próprio poder estava mudando. Ao mesmo tempo, outra grande mudança estava acontecendo na vida da Escandinávia.
O cristianismo, em sua nova forma como sistema, trouxe uma nova perspectiva do mundo, onde a questão principal era: a salvação é uma coisa tão bonita, não é? Em vez de ser predeterminado pelos nornes, o caminho de uma pessoa é guiado pela vontade amorosa de Deus. O objetivo não é deixar um nome na memória da posteridade, mas viver a vida ao máximo. A vida eterna é um belo presente, mas não é a base da linhagem. Com o batismo, a Igreja oferece uma nova maneira de se comunicar através da escrita, escola e pregação. Os reis tornam-se governantes pela graça de Deus, recebem o direito ao poder através da unção, são confirmados pelo Papa e entram em negociações com outros monarcas cristãos. Sua legitimidade foi construída sobre o reconhecimento e, com isso, o próprio tecido da sociedade mudou. Mosteiros, escolas e novas formas apareceram. Os procedimentos legais foram transferidos do mercado para o regulamento. Em vez de um esquadrão reunido sob a chamada de um exército permanente, havia agora uma ordem fixa. Em vez de vingança pessoal, punição criminal. Tudo ficou claro e distribuído em termos de autoridade. Não deixou espaço para uma iniciativa independente, que costumava fazer um viking. Mas o desaparecimento não. Os arqueólogos encontraram tantas coisas fascinantes nos materiais que desenterraram e na herança que foi passada para nós. Na Grã-Bretanha, especialmente no leste-norte da Inglaterra, há tantos lagens e cidades cujos nomes vêm de nórdicos antigos. Na verdade, esses nomes são assentamentos reais onde as pessoas moravam e onde as pessoas que vieram do norte ficaram, começaram as famílias e se envolveram na vida local. A rota deles ainda está lá, esperando para ser explorada, e a linguagem deles manteve o traço de sua presença viva. Na França, sobre os vikings remontam a rica história da região está intrinsecamente ligada à arquitetura e cenário político de famílias aristocráticas. O legado dos nortistas deixou uma marca indelével na tapeçaria cultural da região. No coração da Europa Oriental, nas terras antigas da Rússia, a influência escandinava é vividamente evidente nas descobertas arqueológicas e nos nomes dos governantes. A presença dos vikings foi significativa. Eles se engajaram no comércio, alianças forjadas e relações cultivadas com as comunidades locais, desempenhando um papel crucial na formação do cenário cultural e político da região. Então havia acampamentos e fortalezas. Hoje, juntamos-nos a descendentes das pessoas que trouxeram sua cultura e linguagem para lá. Os arqueólogos continuam encontrando objetos relacionados à idade viking, incluindo armas, joias, peças de navio, elementos de roupas e produtos de artesanato. Essas descobertas proporcionam um vislumbre da vida cotidiana, não apenas em sua parte militar, mas também na vida cotidiana. Agora, estamos chegando ao fim de nossa palestra. Viajamos 3 séculos. Desde os primeiros ataques na costa até a formação dos reinos, desde a visão pagã do mundo até a ascensão da civilização cristã e dos dias de Dracar até o Castelo de Pedra, a história dos vikings é um dos contos mais fascinantes da história. A Europa sempre teve um papel significativo na formação da cultura viking, e sua influência ainda pode ser vista nos tempos modernos. Eu realmente espero que você tenha gostado de assistir a esta palestra. Se você fez, compartilhe com outras pessoas e vamos manter a conversa. Até a próxima vez, mantenha os olhos abertos para tópicos mais emocionantes.